Fala galera! Eu não vou lembrar nem metade do que o Carlos fala, porque a gente é cirurgião mais velho, a gente vai pro que precisa. Sejam bem-vindos. Hoje o Carlão tá viajando, que folga mais uma vez. Esse cara mais viaja do que. Não, impressionante, impressionante. Putz, ele deve ter milhas pra caramba, cara. Ele nem Com paga mais certeza. viagem. Mas ele diria que é mais um episódio do seu congresso semanal de cirurgia geral, senhores, né? Senhores, E perguntaria como é que você tá, Flogão? Você tá bem? eu tô bem, né? Quer dizer, tô 50%, né? Eu peguei aquela virose da praia, na Chegou aí pra verdade. praia, não? Eu fiquei 2 dias, só que meus filhos e minha esposa pegaram, né. E aí, Aham. cara, em casa, meus filhos me lambem, né, cara. Aí não tinha jeito de não pegar, né. Eu vi isso acontecendo, mas eu não consegui fazer uma profilaxia. Puta, cara, deu uma derrubada, ainda tô bem fraco, vomitando muito, né. Você tá E a com a pior voz meio. Tá com a voz meio fraca tudo mesmo. destruído, cara. E o problema não é você ficar doente, o problema é você ficar doente tendo que fazer consultório, tudo mais, né, aí fica difícil. Mas tô indo, tô melhorando, graças a Deus. Tá hidratando, não tá? Tô hidratando, tomando Gatorade zero aqui. Muito Ó, bom, cara. é bom? É bom. Funciona bem. Legal, bom demais. E você, como é que foi aí? Semana corrida, cara, porque lembra que quarta passada foi a avaliação curricular da medicina de emergência? Uhum. Hoje foi a da cirurgia geral. Então hoje a gente avaliou mais de 40 candidatos, 48 se eu não me engano. E olhando certificado por certificado, a gente fez uma equipe de 10 pessoas simultânea, apresenta programa, tira dúvida. Foi bem cansativo. Foi rápido, mas foi bem cansativo. Então hoje É foi essa. a introdução ao curso, isso, a Não, não, é o pós-graduação pessoal inteira. que está prestando residência R1 para entrar. Hoje é o dia da avaliação dos currículos, a antiga entrevista, né? Ah, tá. Mas que não tem, né? Não, a gente avalia documentos, a gente faz auditoria de documentos. Então eles dizem o que fizeram, a gente olha os documentos comprobatórios, né? E Entendi. depois a gente foi responder recurso na Coreme, né? Organizar as coisinhas lá. Então foi... E o que foi legal também é que hoje teve aula da CDB, né? Sempre é legal a aula da comunidade do Bisturi. Para você que está chegando aí e não conhece a comunidade do Bisturi, abriremos vaga em fevereiro, hein? Fique atento aí. Daqui a algumas semanas, no Instagram a gente avisa, aqui no podcast a gente avisa. Se você tiver na lista de espera, que tem lá no link da bios do Instagram, do Cirurgiando Geral, a gente avisa também. Abrimos novas vagas. A comunidade do Bisturi é um grupo em que a gente tem cirurgiões do Brasil inteiro. A gente tem atualização contínua, né? Se o podcast é o nosso congresso semanal, a CDB é o nosso congresso diário, né? É o congresso 24 horas por dia. Então tudo que sai de novo a gente discute, manda, o pessoal manda caso, manda tomo e tal. E como a demanda por tomo é muito alta, né? A gente tem bastante tomografias para serem discutidas, hoje foi uma aula de tomografia, né? Princípios da interpretação da tomografia. Foi uma aula bem legal, bem pesada. E para os membros da comunidade. Aula ao vivo, o pessoal tira dúvida e tal, é bem bacana. Aproveito o merchan e lembro vocês de que antes das vagas do CDB vai ter, Flugão, curso de MBE, né? Vai sair o nosso curso aí de leituras críticas. Quer fazer uma introdução rapidinha, qualquer ideia para quem não ouviu ainda? CBE, né, cirurgia baseada em evidências. É um projeto grande, com várias trilhas. A inicial é sobre abdômen agudo, mas haverão outras sobre trauma e tudo mais. A ideia é uma imersão metodológica, em que a gente discute vários detalhes técnicos, como intervalo de confiança, como os trials são desenhados. Essa primeira trilha é sobre ensaios clínicos, sobre trials, né? Os outros serão sobre outros tipos, como revisão sistemática e tudo mais. Então, dentro do trial, a gente avalia essas principais coisas, como ele randomiza, os tipos de randomização, de cegamento, entre outros. Então a gente começa a avaliar exatamente como o trial é feito. E como a gente falou das outras vezes, por muitas vezes a conclusão do autor não é a parte mais interessante do estudo, né? Então, quantos cirurgiões você não vê aí que só vê o abstract da conclusão e mal sabe ele que talvez a conclusão seja errada e tem coisas muito mais interessantes dentro do trial. Sim, é bem bacana. E tem aula nossa, além do artigo, né? A gente lê o artigo, várias partes. Tem aula com os metodologistas, que são especialistas em método, discutindo a visão deles. E tem aula com os cirurgiões especialistas no tema do artigo, discutindo como que eles fazem na prática. É muito legal. Não é porque a gente fez não, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, É muito bacana, massa. né? Eu queria São muito dois isso aí. produtos novos em breve aí, né? Fevereiro. Curso de C, eu não consigo falar ainda, CBE, CBR. Cirurgia Baseada em Evidências, e CDB, Comunidade do Bisturi, fiquem atentos aí. Você que é maníaco
não deixe de participar dos nossos encontros aí em outras plataformas. Eu aproveito e agradeço dois maníacos por suas mensagens. A primeira é a Monique Carvalho, não disse de onde que ela é, então sempre mande aí para a gente mandar um abraço pro local onde vocês trabalham. A Monique manda um excelente episódio, muito bom, sobre o episódio de tauracotomia. E o GP Leal, infelizmente não tem o nome dele completo aqui, ele coloca episódio excelente, muito bom como sempre. Um abraço a todos. E ele aproveita esse episódio e dá uma indicação de livro, que aí a gente Opa, vai trazer para vocês aí. Então ele traz o Século dos Cirurgiões. Flugão, como que nós não indicamos o Século dos Cirurgiões, cara? esqueci, cara, isso é um clássico, né? Cássio, eu acho que inclusive ele tá aqui. Ah, tá ali, eu não vou pegar lá agora, mas ele tá na minha prateleira aqui. É, é muito bom. Ele fala que foi escrito pelo Thorwald, que é baseado nas pesquisas do Hartman. É um livro difícil de achar, mas o conteúdo é muito top. Nós vamos procurar o link do livro e vamos deixar aqui na descrição do episódio. Esse livro também tem que ser lido. É um livro meio documentário, né, meio histórico. É muito bacana. Ficam aí as nossas mensagens dos maníacos. Quando não tem o Carlos, flui mais rápido, né? Como é natural, né? Mas, Flugão, ele diria uma coisa importante, né? O que o pessoal tem que fazer aí com o episódio? Tem que clicar, fazer um coraçãozinho. Só isso? E curtir muito e espalhar para todos os amigos. Se espalhar para mais de 5, ganha um bônus. Mentiroso. Muito bom. Recados dados, semana contada, mensagem dos maníacos lidas, vamos pro que importa. Você já leu aí que o nosso tema é bom demais. De novo, é trauma. E agora é um subgrupo de trauma muito legal, que são as gestantes e o seu bebê em crescimento. É a única situação na natureza em que um trauma acerta duas pessoas acertando um corpo só, né? Então, e aí tem aquelas filosofias que mãe viva é bebê vivo e que não pode tomografar e que quebraremos todos os mitos para vocês. Saíram vários artigos novos com evidências muito bacanas sobre gestantes, sobre evidências em trauma. E eu já vou mandar para o Flugão a primeira pergunta. Flugão, qual que é o mecanismo de trauma atualizado que predomina em pacientes gestantes? O que você viu aí? Gestante é uma tristeza, né? É trauma doméstico. Tem muito, é a principal causa, ainda supera de acidente automobilístico, que eu achava que era a primeira, né? Atropelamentos, basicamente. Sim. Mas não, inclusive eles que estão em causa de mortalidade. Por vezes você pode imaginar que um trauma doméstico não tem uma cinética muito grande, mas ela é suficiente para o feminicídio aí, no caso, né? Sim, cara, inacreditável. Quando eu fui isso aí também eu não acreditei. Eu também fui crente de que a primeira causa ia ser acidente automobilístico, né? Quedas, eventualmente, né? Qualquer coisa do gênero. E quando a gente se deparou que a maior parte, inclusive pelas mortes, é agressão, né? Violência, feminicídio, tudo. Porra, cara, que mundinho que a gente vive, hein? Então, a mensagem para vocês aí, fiquem muito atentos quando uma gestante chegar traumatizada no pronto-socorro e ela relatar algum tipo de mecanismo de trauma para vocês. Fiquem atentos se de fato o mecanismo é a queda que ela relata, é o atropelamento, ou se ela não é vítima de uma agressão aí, porque é a principal causa, sem sombra de dúvidas. A segunda grande, aqui não é tanto novidade, mas é importante a gente chamar a atenção para o raciocínio, né? A gestante tem alterações fisiológicas que estão preparando elas para o parto, né? Mas que fazem delas um paciente com um raciocínio diferente de fisiologia, né? E a gente vai dividir aqui em duas partes, né? O sistema ventilatório e o sistema circulatório. A gente tem que no sistema ventilatório, primeiro, os tecidos das gestantes são bem edemaciados, né? Então a glote é demasiada, via aérea é demasiada. Segundo, o útero está mais alto, o que altera a transição tóraco-abdominal. Terceiro, a pressão intraabdominal é maior, o que aumenta o risco de refluxo e broncoaspiração. E quarto, elas hiperventilam, então elas têm naturalmente um CO2 mais baixo, de modo que se o CO2 vier normal, provavelmente ela já está retendo o CO2, né? Porque eu espero que o CO2 seja mais baixo, porque ela está taquipneica naturalmente. Então esse conjunto de alterações, edema de via aérea, diafragma mais alto, pressão intraabdominal maior, alcalose fisiológica, fazem com que você tenha que tomar alguns cuidados
nos diagnósticos e nas intervenções. Flugão, dicas que você daria para alguém que vai avaliar a via aérea, que vai entubar uma gestante, que vai drenar um tórax de uma gestante? O que ele tem que raciocinar de diferente aí? Ela está em maior risco, né? Porque, como você falou, a gestante tem algumas características, como o próprio edema das mucosas, que dificulta a visualização das cordas vocais, da intubação, a própria hipervolemia dela. E nisso acaba tendo uma reserva pulmonar menor, ou seja, a intubação tem que ser mais assertiva. A gente já comentou isso várias vezes, que o trauma já é uma via aérea difícil. A gestante no trauma ainda mais. Então ela tem que ser Sim. conduzida para tal, né? Com um bugie, aquele esquema que a gente faz já arqueado, ou se disponível, um vídeo laringo, por exemplo, é bem-vindo nessa condição. Com certeza. Em relação à drenagem de tórax, Flugão, pensando na transição tóraco-abdominal mais alta, que cuidado você tomaria? O que você faria aí? A inserção, primeiro que nesse caso é bom você ter uma imagem, por exemplo, um ultrassom guiando para você fazer essa inserção, né? Acho que aí ganha mais peso ainda, porque como o diafragma se eleva pela própria pressão que o útero faz, é mais provável que você eh, lesione o diafragma na inserção do dreno. Assim sendo, ou você faz guiado, ou você faz uma punção ainda mais alta que você está acostumado a fazer. Boa, boa. E a mama também, né? A mama é bem cheia de. Porque ela tá se preparando pra amamentação, né? Tem que fugir da mama também, senão você vai acabar. Cara, eu já vi umas tragédias acontecendo, Flugão. De toracotomia numa gestante, cara. Flugão, encheu de leite, cara, no meio do sangue, cara. Porque acabou que cortou a mama, né? Na hora de cortar a toracotomia, acabou que pegou um pouquinho da asa mamária aqui. O Flugão começou a sair leite, cara, com sangue. Cara, que terror, cara. Que terror foi aquilo. Eu tenho essa memória Nossa. muito forte ainda, o leite meio que vazando no meio do sangue. É assustador, cara. Então tomem bastante cuidado, viu? Se na toracotomia, a asa mamária pode também prejudicar, né, a inserção do tórax, né? O tórax está diferente, né? Um outro ponto que eu ia lembrar é que quem já teve esposa, grávida sabe, né, cara, é um refluxo sem precedentes, Sim, né. sim. Eles tomam aqueles antiácidos toda hora, é muito restrito, que não pode tomar muita coisa, e você vê que elas, por essa condição, a broncoaspiração é bem mais factível. Acho que não só pelos hormônios, que estão na flor da pele, literalmente, mas pela própria compressão do útero. Então, essa intubação, de modo geral, você tem que fazer mais em proclive, evitando essa Perfeito. broncoaspiração e fazendo de tudo possível, desde CELIC e outras manobras durante a sedação, para você evitar esse risco de broncoaspiração. Perfeito. É que você falou, né? O aumento da pressão intraabdominal favorece a broncoaspiração e o estrogênio, né? As altas doses hormonais relaxam o esfíncter esofágico, deixa tudo mais mole e predispõe. O estômago esvazia mais lento. Então, é quase um diabético, né? Em termos fisiológicos, né? Claro, com as ressalvas metabólicas diferentes, mas em gastroparesia, aumento da pressão intraabdominal, tudo tem que tomar esse cuidado mesmo. É o primeiro e o terceiro trimestre que isso aí acontece mais. O segundo fica uma fase boa e o terceiro é o pior, né. Sim, sim, boa, boa, bem lembrado. E aí, Flugão, saindo das alterações fisiológicas do sistema ventilatório, respiratório e indo para o cardiovascular, a gente sabe que a gestante ela tem uma hipervolemia, né? Ela tem uma maior reserva volêmica, consequentemente é uma anemia relativa, e ela está no estado de hipercoagulabilidade. Além de tudo isso, está o úterozão lá em cima da cava, quando ela está em decúbito dorsal horizontal. É, como que você raciocina também a avaliação? O choque index, o que, que é hipotensão para você, o que, que é resposta ao trauma, como que você entende a gestante macrohemodinamicamente falando? Cara, isso é complicado, porque a maior parte dos estudos, né, vão tirar as grávidas. Então, por exemplo, Transamin é um deles, né. Um Transamin fica off-label porque exclui as gestantes. Então, partindo do pressuposto que ela é hipovolêmica, o seu trigger tem que ser menor. Isso vai corromper todos os outros gatilhos que você vai ter. Por exemplo, o próprio choque index que põe a frequência cardíaca sob a pressão, na grávida vai ser diferente, porque ela já tem uma hipovolemia. Então, quando ela tiver uma repercussão dessa, ela está muito mais depletada que o normal. Assim sendo, talvez o melhor critério seja uma avaliação mais numérica. Eu gosto mais de números do que impressões. Por exemplo, a gasometria arterial, né, com lactato, ela vai te dizer muito melhor se está tendo essa hipoperfusão textual. Afinal de contas, o choque é essa hipoperfusão. Então, acho que tem que se guiar muito mais por esse parâmetro bioquímico do que um outro parâmetro
fisiológico, como pressão e pulso, que pode, mesmo pH, né, que pode confundir um pouco. Com Tem certeza. aquela história do útero, né? Quem faz o ATLS sempre tem aquela estação que você tem que deslocar o útero para o lado do transporte da gestante, né? Quem não faz isso perde a questão inteira. De Sim. fato, isso é válido para a fase final da gestação, que você faz um decúbito lateral e relativamente ajuda, né, a descomprimir a cava e melhorar o retorno venoso. Você falou é legal porque os trabalhos que comparam você fazer a mobilização pro lado direito da gestante do útero, né? Puxando com a mão, né? Então ela tá em decúbito, você não muda a posição dela, você vai lá, abraça o útero com a sua mão e puxa para lateral. Comparado aos trabalhos que comparam você colocar um coxim na prancha e lateralizar, o coxim é muito melhor. A tendência nossa quando vai puxar o útero é empurrar ele para posterior. Na verdade, é Você apertar. pressiona, né? Exato, você pressiona ainda mais a cava. Então, se você for escolher uma manobra, evite pressionar o útero, né? Lateralize a paciente, é melhor. Isso melhora retorno venoso, isso melhora, você tem documentação mesmo. E se a gente pensar que a gestante tem 2 litros a mais de plasma e sangue, né? De uma forma geral, ela está preparada para o parto, né? Então ela está preparada para sangrar ali 1 litro, 2 litros e ficar bem. Então, num trauma, é o que você falou, né, Flugão? Ela pode já estar sangrando muito, pressão ainda está lá, normal, frequência cardíaca não alterou tanto ainda. Então, demora muito para a gestante ter repercussão. Mas também, quando tem, é ladeira abaixo, né? Desatura rápido e fica chocada muito rápido. Aí é onde o bebê passa a sofrer também, né? Então, ficar bem atento a isso daí. E tem que diagnosticar rápido a lesão. Se não tem diagnóstico rápido, o prognóstico fica muito pior. E aí, faz toma ou não faz na gestante aí? Ah, Ou seu depende? malandro. Ou depende? Depende é uma resposta ótima, né? Porque me permite ser relativo e eu ganho tempo, né? Mas aí você vai perguntar depende de quê, né? E aí eu me ferrei de novo, né? A gente acabou de sair de uma aula da CDB bem interessante, né? Se a gente for pegar hoje os valores de radiação, né? As doses de radiação, seja pelo parâmetro de lesão tecidual, o Sievert, né? Ou pela dose da radiação, né? O Gray, a gente vai ver que a dose tóxica de radiação ela está bem acima do que os tomógrafos modernos entregam. Né? Então, um tomógrafo hoje, multislice, num protocolo de trauma, ele vai aí bater mais ou menos 40 milisievert, 50 no máximo. E a dose a partir da qual você começa a ter lesão no feto é a partir de 50. Então, em teoria, com uma tomografia só, a gente está seguro. Por isso que todos os protocolos hoje de trauma em gestante, caso seja necessária a tomo, é para se tratar como se fosse uma paciente não gestante. Eles falam para você conduzir igual uma não gestante. O benefício justifica em muito risco. E se você for considerar também o risco do contraste iodado não iônico, que hoje é mínimo, né? É muito mais perigoso o gadolínio da ressonância do que o iodo da tomografia. Por isso, Flugão, cara, se você for pegar hoje em dia, liberado tomografia em gestante. Não tem esse problema como a gente imaginava que tinha antes. Porque antes, a tomografia, ela tinha muita radiação. Eram poucos canais, o colimador entregava uma dose de radiação muito grande. E o contraste era iodado iônico, que era muito mais perigoso. Agora não. Então, cara, a gente tomografa lá sem problema nenhum. O que não pode é tomografar sem necessidade, né? Mas aí vale para qualquer paciente, não só para gestante, né? Você concorda? É, essa coisa da toma ainda está longe de se resolver, porque apesar da ciência, os estudos mostrarem uma coisa, na prática a gente não vê isso, ainda mais em serviços menores, né? Ainda pedem creatina para fazer tomo, ainda se tiver gestante é um parto, aí fica aquele celeuma, acaba. Se tiver gestante é um parto. Boa. E aí fica uma comoção muito emocional, as condutas não são mais cartesianas, são emocionais, né? Essa emoção envolvida aí, a lógica perde-se a razão. Mas é justamente isso que você tem que fazer a tomo para você ter um diagnóstico precoce, né? Ainda mais quando está no terceiro trimestre, onde o útero é mais impressionante, é onde o risco é menor, né? O risco maior é no primeiro ali, trimestre, ainda bem longe do que a radiação prega, né? Fala que a dose limite é 50, né? Pelo que os cálculos eu tinha feito lá naquele último post lá na Premed era 30, 34, né? Um corte com É abaixo, né? uma tomo portal, uma fase única aí pelo menos, né? Então, tem que perder isso, porque o risco é você realmente perder a gestante não fazendo, né? Tem o outro lado. Exato.
Cara, se tocou no ponto, chave, é muito mais provável ela morrer por falta de diagnóstico ou sofrer uma sequela, né? Do que pela tomografia e pela radiação, né? Então, concordo, não vejo problema não. E aí, Flugão, diagnostiquei a lesão. Vamos falar primeiro da reanimação. Como que reanima volemicamente essa gestante, hein? Segue protocolo 20 ml por quilo, faz um para um, muda alguma coisa, não muda? O interessante, né, o que a gente leu sobre gestantes, o que vai adicionar, os protocolos se mantêm, né, um para um, na verdade, a ideia é você não, pelo menos não transfundir tanto sangue concentrado de hemácias sem os outros derivados, como plasma e tudo mais, mas pela questão do fibrinogênio, que acaba sendo um consumo grande na grávida, isso ganha importância. No final, a gente não consegue transfundir fibrinogênio, tem até alguns hospitais, centros de traumas que o tem, mas a maior parte acaba pegando através do crioprecipitado, né, que vai repor esse fibrinogênio. É claro que tem uma condição interessante, que ao mesmo tempo que a gente pede esse crio, sabe-se que a gestante ela é pró-trombótica, né? E os eventos são tanto que muitas gestantes que têm algum déficit hematológico perdem muitos bebês por essa condição, né? A gravidez acaba gerando um estado pró-trombótico, acaba perdendo o bebê por causa disso. Assim, você tem que tomar cuidado. Uma vez que você inicia esse protocolo, talvez a grande mensagem seja conseguir interrompê-lo assim que você tiver algum controle dele. Não ficar transfundindo a mais, senão você pode ir para o outro polo mais fácil que um adulto não grávido, né? Perfeito. E o Transamin, Flugão? Faz, não faz? Você comentou lá no começo. Pois é, né? O Transamin, ele, todos os crashes aí, outros estudos australianos que também usam ele, tiram a gestante da jogada, né? Então, estamos cegos aí na ciência em relação a gestantes e Transamin. Eu acho que você vai ter que avaliar bem, porque como você não vai ter esse respaldo na ciência, eu acho que num trauma grave, em que você tem uma cinética importante, o Transamin cabe. Eu não faria mais que 1 grama, não replicaria a dose, não daria aquela dose de manutenção de 8 horas. É uma dose Uhum. só e pronto. 1 grama e pronto. Dose única. Sim, né? Porque se você pensar que a gestante ela é hipercoagulável, né? Tanto que ela tem maior risco de TVP, TEP, etc. Talvez o Transamin muito empírico tenha mais malefício, né? Acaba que eu acho que a maioria dos protocolos seguem você fazer não mais empírico, mas por meta, né? Que nem fibrinogênio. Você dosa, se for menor que 150, em geral é 150 o corte, né? Você faz o crio. E o Transamin, você faz o tromboelastograma, né? Se você documentar na tromboelastografia que tem a hiperfibrinólise, você faz o astronexâmico. Agora, empírico, é o que o Flugão falou, né? É difícil, né? Porque não tem estudo Pois é. bom, né? E você tem um time consumo, você tem um tempo contra você, né? Principalmente no Transamin. A maior parte vai administrar até no pré-hospitalar, por aí vai. Aí é mais crítico ainda quando você tem um tempo contra você. Mesmo fazer um tromboelastograma não é tão rápido assim. Perfeito. Então a gente diagnosticou, operou, fez a reposição volêmica da gestante. Vamos pensar em cirurgia agora, Flugão, porque é a mania de cirurgia, né? O Guto falaria aqui não é uma mania de obstetrícia, não é uma mania de neonato, é uma mania de cirurgia. Cara, vamos pensar primeiro em abdômen, né? Que eu acho que é o principal medo. Como é que você operaria uma gestante? Você muda alguma coisa? Estratégia cirúrgica, posicionamento, mesa, campo? Cara, como que você monta o cenário pensando. Vamos falar dois cenários. Vamos falar primeiro a cirurgia no centro cirúrgico, tá? Que vai ser uma cirurgia de urgência. E a gente termina o episódio falando da cesariana pós-mortem ou da esterotomia ressuscitativa. Lá em cima no centro cirúrgico, como que você se prepararia aí? Ah, é difícil. Ainda bem que eu não tenho muita experiência com isso, porque eu acho que ninguém vai querer ter experiência nesse tipo de condução. Eu acho que tem que ficar na sua zona de conforto, ainda mais nessa zona crítica que você está tendo na gestante. Partindo do pressuposto que seja uma lesão, sei lá, hepática, por exemplo, que seria mais provável, o que você tem que tomar cuidado é, obviamente, com o útero. Então, a cisão vai ter que subir um pouco mais. É claro que tem aquele lance da compressão uterina que você pode deslocar, mas nessa situação tão crítica em que você diagnosticou uma lesão grave, que você ponderou, você indicou a cirurgia, eu iria para o mais confortável possível. Os 4 braços abertos, perna aberta, todo o campo preparado, tanto tórax como abdômen. Você prepara tudo, degerma tudo e faz como você está acostumado a fazer, não faria Mas nenhuma grande diferença não. você faria o lateralzinho na mesa pro útero cair fora?
Na mesa, mas não no paciente, né, sem Sim, coxim, na mesa mesmo. você Claro, faria o tilt obviamente da ela mesa. estaria com a cinta, né. Então tem que colocar cinta, né. Então acho que de diferente a gente colocaria cinta, né, e faria o tilt na mesa, acho que pra segurar, né. Isso, tilt, mas eu não colocaria coxim. Tá, perfeito, perfeito. E, Flugão, ó, vou fazer uma pergunta pra você que não tem evidência, não tem guideline, nada com a sua opinião. Dá pra deixar um abdômen aberto numa grávida, fazer um Barker num útero, cara? Putz, condição difícil, né. Complicado, né. Aí, aquele lance, né, também a gente vai discutir no final, se ela chegou num damage control tão grave assim, talvez eu não consiga vislumbrar uma peritoneostomia com útero, eu conseguiria vislumbrar uma, peritoneostomia, mas com o bebê fora. Eu acho que Tiraria, tiraria. faria o parto. É, você chegou nesse contexto tão crítico que você ponderou a peritoneostomia, é porque você está em damage control. É que eu tô imaginando assim, imagina que você conseguiu controlar os sangramentos, né? Não era tão grave, mas não fecha, cara. Não, simplesmente não fecha a barriga, né? Não volta, né? Tudo foi pra fora. E aí a neonatologia pede pra você um tempinho pro corticoide, pra dar uma maturada no pulmão. Será que dá pra segurar 24, 48 horas de peritoneostomia com útero gravídico? Putz, bom, eu acho que ninguém vai ter essa resposta como você alertou, mas não Não, dá não para tem. Tô fechar perguntando e a sua fazer uma opinião. não dá para fazer uma compartimental, então acaba está decidido, né, se você fecha e compartimentaliza, não pode fechar e pronto, em fim de É. papo. Então não é um cenário absurdo, né? Numa paciente. Porque assim, é o que você falou, se ela estiver instável, tem que tirar a criança, não adianta, porque ela não vai segurar. Mas imagina que você conseguiu fazer uma esplenectomia, vai, é um trauma esplênico, você tirou, ficou estável, cara, tá bem. Não fecha o abdômen, né? Não aproxima, não tem Cristo que faz aquela poneurose chegar uma em relação à outra. E aí ela tá ali nas suas semaninhas pré-termo ali, aí a neonatal assim, vamos fazer um corticoidezinho aí, dá um tempinho aí. Cara, acho que não é um absurdo ir pra uma UTI, né? Um abdômen aberto, bem protegidinho, e depois faz a GO, faz o parto da paciente, né? É, um absurdo seria você compartimentalizar e fechando, né, por outro Aí lado não fica dá, mais né? fácil de responder. Com certeza, né? O absurdo é você fechar sob tensão e aí piorar a perfusão, tudo, né? Perfeito. Ah, a gente sabe que existem várias lesões que esse feto pode sofrer, né, Flugão? Então, mesmo com mecanismos muito pequenos, a taxa de complicações perinatais é alta, né? Descolamento de placenta, parto prematuro. O feto sente, mesmo com traumas leves. Isso faz com que a gente tenha que monitorizá-lo, né, de alguma forma, e, e lidar com as consequências disso, né? Lá no HC tem algum protocolo fechado de monitorização, de cardiotocografia? A GO é chamada em todos os casos? Como é que funciona? Sim, tem um protocolo, eles, em tese sobre para uma UTI, em que tem uma parte que é uma pediatra, né, e assim uma parte com uma obstetra também. Não são muitos casos, né, mas tem essa monitorização, basicamente com cardiotoque e algumas coisas com ultrassom também. Eu não me lembro precisamente como funciona esse protocolo em termos de duração, mas eu tenho quase certeza que ele é realmente inferior a 24 horas, não muito mais do que isso. A paranoia toda do lance é essa, eh, desincronia entre você ter um trauma leve pélvico e a morte do bebê. Então, só o fato de ter um trauma leve e o bebê pode morrer a qualquer momento, começa a gerar um movimento muito grande em relação a isso, né. Por vezes até pondo mais invasão, mais monitorização para resgatar essa possível perda do bebê, mesmo com a cinética baixa, que vai ser praticamente inevitável, né. Isso também explica porque uma possível cinética baixa como um trauma doméstico, justifica uma alta mortalidade infantil, né. Sim. Se a gente pegar o protocolo, eu tô com ele aqui, da Eastern, né, Association of Surgery Trauma, ele fala que nas gestantes acima de 20 semanas, tá? Independente do mecanismo de trauma, eles recomendam uma monitorização fetal com cardiotocografia por pelo menos 6 horas. Então, mais ou menos o que você falou, né? Não passa muito de um dia, mas eles pedem que nas primeiras 6 horas a paciente fique monitorizada, né? Então ela tem que ir para É, uma UTI mesmo, né? isso vai monitorizar o que é viável, não adianta você monitorizar uma coisa que não dê para monitorizar, tipo 12 semanas, 15, tem que ser alguma Perfeito. coisa que seja viável, obviamente, né. Eles colocam 20 semanas como corte. E aí, cara, é,
pensando agora em profilaxias, né? Essa paciente, o próprio trauma vai fazer a circulação sanguínea placentária quebrar a barreira, né? E Sim. eventualmente ela vai receber sangue. Né? E a gente sabe que o RH do sangue pode gerar imunossensibilização, até as reações hemolíticas, né? Como que você orientaria aí? Que dica você daria para quem vai reanimar e transfundir? Cara, mais do que nunca, talvez você até fuja um pouco do protocolo do adulto padrão, tentar segurar mais com um pouco de volume ou mesmo droga, para dar um sangue tipado para essa paciente, né. Perfeito. Eu evitaria o O, mesmo porque a maior parte dos O são O positivos. A minoria aqui Aham. no hospital onde eu trabalho é O negativo, a maioria absoluta é O positivo, né. Então eu tentaria segurar para fazer, tipo, pelo menos uma tipagem AB, e a ideia é que seja com menor titularidade do AB, caso seja o O, né, porque isso Aham. faz muita diferença para ela. A tipagem rápida você faz em 2, 3 minutos, não é uma coisa do outro mundo, algumas centrífugas você consegue fazer em 30 segundos, se não me engano, e a maior parte dos hospitais laboratórios modernos conseguem fazer essa tipagem bem, bem rápida. É Eu acho porque que não tem na prova gestante É porque não tem prova cruzada, né? É só tipagem, sem prova cruzada. O que demora é a prova cruzada, é misturar os sangues, o dela e o da bolsa, para ver se vai dar reação. Mas tipar é muito rápido. eu também acho que nesse caso, isso aí pesa muito. Eu acho que vale a pena você segurar um pouco o que a gente tem de ser rápido e vamos, ó, negativo. Não, nessas tem que ir um pouco mais devagar, porque vai fazer muita diferença. Perfeito. E se você não puder, é o que o Flugão falou: deu O negativo, e você tem que pedir para o seu laboratório ter um O, que é o de baixa titulação, né? Então, o que acontece? A gente sempre se preocupa com o anticorpo do paciente fazer hemólise na bolsa do sangue, certo? Só que a gente tem que lembrar que o sangue O tem anticorpos anti-A e anti-B na bolsa, que podem fazer hemólise no sangue do paciente. Então é a reação da bolsa no paciente, não mais a reação do paciente na bolsa. Então você pode pedir bolsas tipo O negativo com baixos títulos de anticorpo anti-A e anti-B. É possível ser dosado isso. Né? Tem pacientes que têm mais anti-A e anti-B, um ou outro, e tem pacientes que têm menos. Então, essa paciente teria menores chances do anticorpo da bolsa reagir com alguma parte dela ou do bebê, né? Então isso é importante. E a questão da imunoglobulina, Fogão? O pessoal aí no HC usa? Aqui na escola usa bastante, cara. Ah, eu vi pouquíssimas vezes, viu? Pouquíssimas vezes. É, tá. É porque também tem que tomar, tem essas profilaxias, né? O pessoal faz, né? Outras, né? Além do RH, tétano, né? Tem que a gente tem que tomar esses cuidados, né? Mas acho que tem que chamar a AGO. Inclusive tem lugar que sugere time de resposta rápida para gestante, né? Que seja uma equipe que só cuide disso. Bom, mas fica aí a dica ao pessoal sempre lembrar disso, ter um GO próximo por conta dessa imunossensibilidade, das imunoprofilaxias. Sempre tem que tentar raciocinar para, se não nessa primeira reação ter uma reação hemolítica, não sensibilizar a paciente para que nas próximas elas não tenham, né? Agora, Flugão, antes de ir para a esterotomia de reanimação, vamos falar em trauma de víscera maciça com sangramento que você quer fazer tratamento não operatório. Você acha que cabe? Embolizar? Embolizar. Lembrando que embolizar vai para radiação, né? Aí vai tomar radiação, né? Ou é melhor abrir, tira logo o baço. Vamos pensar no baço e no fígado, vai. Uma lesão esplênica, grau 3. Caiu HB, sangrou, ficou um pouquinho hipotensa. Tratamento não operatório com transfusões, embolização ou laparotomia com esplenectomia? 25 Ah, semanas. pergunta difícil, hein? Ah, É lógico, nunca. né? Quer perguntar fácil. Essa é bem complicada. Eu acho que não vai ter muito consenso, tampouco os cirurgiões com Não, experiência para dizer essas o coisas não tem que é. consenso nenhuma. Isso daqui é terra sem dono, cara. A questão da radiação na angiotomo vai ser maior mesmo. Eu não sei dizer exatamente o quanto mais, mas eu acredito que não muito. Mas E vai precisar de nisso vai. quantas tomos, né? E quantas tomos nessa história toda vai precisar, né? Pois é. Mas aí vai ser aquele lance, né? Pense como se não tivesse o filho. O que que é melhor para a mãe? É melhor para a mãe você embolizar, se ela não tivesse o filho lá? Emboliza. Eu acho que esse é o pressuposto de quase tudo que eu aprendi sobre gestantes. O que que é melhor para ela se não tivesse o bebê? Ah, mas a radiação pode ser isso, mas o que que é melhor para ela? Porque, em tese, se for melhor para a mãe, é melhor para o bebê. Porque, veja, você vai ter uma radiação da embolização esplênica? Vai ter risco?
Vai, não sei quantificar exatamente quanto, né, sabe que na tomo não tem tanto risco, mas na embolização talvez tenha mais. Mas e a esplenectomia? E a agressão, anestesia geral, Sim. todo o contexto, trauma psicológico, tudo, isso não tem risco? Óbvio que tem. Também não sei quantificar qual que é maior um que o outro, mas se ela não tivesse o bebê, o que que eu faria? Ah, essa é a conduta. Acho que você tocou no cerne do problema. É melhor você raciocinar dessa forma, né? Como que eu trataria sem o bebê? Você trata, né? É o mais seguro, né? Com algumas peculiaridades, mas acho que é o mais seguro mesmo. Bom, por fim, Flugão, tá muito grave, cara. Uma chocada, assim, ao absurdo. Já existe uma certa viabilidade fetal, estamos falando aí mais de 20 semanas, 24 semanas, e ela tá na sua sala de emergência. E aí eu vou ter duas situações. Eu tenho duas esterotomias com partos que eu vou fazer lá na sala, em contextos diferentes, mas próximos. Um é a paciente que está muito chocada e eu vou tirar a criança para reanimá-la. Vai parar de ter a circulação placentária, vai parar de ter o perigo do bebê, vai parar de ter o útero contraindo comprimindo a cava, e eu transformo uma gestante numa puérpera e agora eu reanimo como se fosse uma puérpera, que é a esterotomia de reanimação. É o parto para facilitar a reanimação da mãe. E logo na sequência tem a cesariana pós-morte, que é o quê? Eu já achei que a mãe morreu e eu vou tentar salvar a criança. Um é na paciente muito hipotensa, o outro é na paciente praticamente parada, ou aquela paciente que está com um trauma muito grave que você sabe que vai parar daqui a pouco, exposição de massa encefálica, uma lesão cardíaca grave, alguma coisa assim. Em indicações é basicamente isso, né? A maioria dos protocolos concordam que em uma você usa para reanimar, a outra você usa para tentar salvar a criança. Quanto mais precoce você faz, melhor. Quanto mais rápido você faz, melhor. Existe um número na literatura aí meio mágico, que é a regra dos 5, né? Se você conseguir diagnosticar em 5 minutos e fazer esse parto em 5 minutos, você consegue aí uma taxa de sobrevida de mortalidade que é de 5% mais ou menos, né? É um resultado bom, né? E aí, conforme vai passando o tempo, o mecanismo mais grave, esse número vai caindo, 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 até que você chega ali em 50% de sobrevida, com o neurológico meio comprometido da mãe, né? Então, é igual a toracotomia de reanimação, né? Quanto melhor o mecanismo, quanto mais precoce, melhor o resultado, quanto mais tardio, pior o resultado, tem que decidir. Flugão, sua opinião sobre essa cesariana e sobre a esterotomia, e dá uma dica aí de passo a passo. O que você faria numa sala de emergência para nortear o pessoal na primeira esterotomia que eles forem fazer na vida aí? Ah, isso é bem pertinente. Acaba sendo uma área cinzenta, né? Quanto antes você conseguir fazer, quanto melhor o prognóstico, mas talvez mais necessário fosse. De todo modo, tem que ficar claro que esse é um cenário de extremes, em que você está quase perdendo ou perdeu a mãe, né? Então acaba não fazendo tanta diferença. Por um vai ajudar a mãe, por outro vai ajudar o bebê. Fica por aí. Bom, eu não faria isso na sala de emergência. Eu acho que por mais que tenha uma indicação aí, fica muito psicologicamente estranho você fazer isso. Subiria para o centro cirúrgico o mais rápido que possível. Faria isso em centro cirúrgico, não em sala de emergência. Outro lado que ela não é uma cesárea, né? Então você tem que agir, tem que fazer uma cesárea de cirurgião geral, né? Você começa a fazer pela laparotomia mediana e aborda como tal, né? Foge do espectro cesárea. A laparomediana é um território que a gente está muito mais acostumado, como eu falei, né? Está muito mais acostumado a fazer, tem muito mais campo e tudo mais. Perfeito. Se a gente for pegar os protocolos modernos, eles falam que a indicação é acima de 23 semanas, né? Se for pegar um número mágico. Se você não conseguir calcular a semana, eles colocam que é quando você tiver 2 dedos, né? Acima da cicatriz umbilical. Então, a partir Boa. da cicatriz umbilical ali, mais ou menos, é quando você fala assim, cara, vale a pena eu tirar essa criança. A criança sobrevive, né? E talvez tenha benefício para a mãe. Porque abaixo disso, ou a criança morre, ou não tem tanto benefício tirar a criança da mãe. Ela não pesa tanto pro útero. Esses dois cenários que a gente falou, que é a esterotomia de ressuscitação, que o parto melhora a sobrevida da mãe, e a outra que salva a criança, ambos são acima de 24 semanas, né? Que é quando a criança é grande o suficiente para valer a pena tirar, para melhorar a vida da mãe, ou a criança é grande o suficiente para sobreviver fora do útero. E aí é o que o Flugão falou, não esqueçam que a incisão no útero também é longitudinal. A tendência nossa é seguir o que o GO faz, né? E abrir na transversal. Mas a esterotomia de reanimação, ela também é longitudinal. Então, cara, é uma grande incisão mediana, tudo longitudinal. E aí, né, feito esse corte longitudinal no útero, só tomar cuidado para não lesar a criança, né? Não machucar, né? Porque a gente vai abrir somente com lâmina, depois com tesoura. Então a criança está embaixo, toma cuidado.
e tentar não dar o azar de cortar em cima da placenta, né? Você vai sangrar, que é uma barbaridade. Então, a longitudinal mediana te permite fugir da placenta, né? Você vai um pouquinho mais para baixo e tal. Não sei que você dê um azar de ter um acretismo placentário, mas aí é muito azar, não vamos entrar nesse cenário, né? E os protocolos pedem para você deixar o cordão umbilical nas gestações de 30 segundos a 1 minuto sem clampear, né? E aí fazer esse clampeamento um pouquinho tardio. Entrega para uma equipe de neonato, e aí a partir de agora você tem um útero que tem que ser tratado, uma placenta que tem que ser tirada, todos os passo a passos normais de uma cesariana. Pede ajuda para a equipe da GO, né, para fazer essa dequitação, entre aspas, placentária, essa retirada. E a rafia do útero, geralmente 2, 3 camadas, uma rafia bem hemostática, fio absorvível, geralmente um vicrilzão, vai bem, fecha esse útero, e a cavidade aí o mais provável é que você não consiga fechar. Né? Distensão de alça, edema, vai para um damage control, para um Barker. Então seriam esses os passos. Se conseguindo fazer no centro cirúrgico, o ideal. Às vezes não dá tempo, né? O ideal é que a recomendação, lembra, é 4 a 5 minutos para você conseguir fazer isso. Raramente você consegue uma sala tão rápido. Se conseguir, perfeito. Se não conseguir, está autorizado a fazer na sala de emergência. É isso, Flugão? É isso, acho que foi bem completo. Bom, então damos uma passada geral aí. Para vocês que ouviram a gente, curtam o episódio, por favor. Deixem aí o like de vocês na forma de um coraçãozinho. Compartilhem com os amigos, com o amigo obstetra que dá plantão com você. Caso chegue um trauma aí, vocês falem a mesma língua. Não esqueçam que no final de fevereiro tem novas vagas da CDB. Entra no nosso Instagram, se inscreve lá que a gente vai avisando, avisa aqui também. No começo de fevereiro tem o lançamento inédito do nosso curso de leituras críticas, trilha ensaios clínicos randomizados, abdômen agudo inflamatório, em que a gente vai ensinar vocês a ler e interpretar artigos científicos. E semana que vem teremos um episódio novo. Será que o Carlos volta semana que vem? Ele não deu certeza, né? Eu acho que não volta ainda, né? Estaremos eu e grande Flugueira aqui. Flugão, mensagem final aí, manda seu recado gurístico aí, o seu adiós de sempre. Não, obrigado por todos. Aguardem, vai ter muitas novidades para nós todos esse ano. Vamos aprender a fazer muito mais cirurgia com evidência. Adiós.